Oi pessoal, aqui é o Marquinho Martinelli, de novo gravando aqui o nosso videocast CredAssistCast. E o que é o CredAssistCast? É um programa que a gente estabeleceu de comunicação com as pessoas, com os nossos cooperados, com a nossa comunidade, tudo isso viabilizado pela cooperativa de crédito Sicoob CredAssist. A CredAssist funciona em São Carlos, sediada em São Carlos, com 3 pontos de atendimento, uma unidade em Dourado e um escritório de negócios em Ribeirão Bonito, que em breve vai se tornar também um ponto de atendimento melhor estruturado. Então nós estamos aqui na região central do estado de São Paulo e somos ligados ao sistema Sicoob, Sistema de Cooperativas do Brasil, que tem mais de 4 mil pontos de atendimento pelo Brasil. Então a CredAssist, que é pequenininha, tem 5 pontos de atendimento, mas faz parte de uma grande rede, que é a rede do Sicoob. E nós estamos hoje fora da nossa sede, gravando o primeiro de 5 episódios que nós estamos planejados, já celebrando o final do ano de 2023, um ano que foi muito interessante para as cooperativas no Brasil, foi também muito positivo para a CredAssist, e nós resolvemos gravar então aqui em dezembro de 2023 programas que vão ser compartilhados aí durante o mês de dezembro, no mês de janeiro, de 2024, trazendo os nossos cooperados para que eles digam o que eles fazem, a gente conhecer melhor o cooperado e também a comunidade conhecer um pouquinho mais sobre a experiência do cooperativismo de crédito, uma espécie assim de comunidade que vai se somando amigos e a gente vai se fortalecendo e vai aprendendo a lidar com o dinheiro, vai passando por uma certa educação financeira e com isso a gente pretende contribuir para a prosperidade das pessoas, a prosperidade dos negócios, e para isso a gente vai dialogando com as pessoas que são nossos amigos. Eu estou aqui na companhia do Armando. O Armando é o nosso comercial, é o nosso gestor aqui das unidades de Dourado e Ribeirão Bonito. Eu estou também como convidado o João Vitor, que vem representando a Transtimão, uma transportadora importante aqui na região, mas também ele tem um lado pessoal bastante interessante, ele tem uma experiência que nos interessa conversar, especialmente sobre desenvolvimento regional. E também aqui ladeado um grande companheiro da Trion. Publicidade ou propaganda? Como é que é? Propaganda. Trion Propaganda. Trion Propaganda. Isso aí. Que é o Fabrício, que é um dos mentores desse projeto. Eu quero agradecer porque a experiência de chegar a tantas pessoas foi porque nós tínhamos um desafio de falar como é que a gente conversa com as pessoas e as pessoas vão saber mais de cooperativa. E o Fabrício defendeu que o projeto de um podcast, de um videocast, seria o melhor caminho. Então, muito obrigado. E vamos bater aí um ano, quase, de trabalho, alcançando mais de 50 mil pessoas aí do projeto, uma visibilidade muito boa. Isso, a gente impactou muita gente. Se tivesse mandar 50 mil cartas para alguém pelo correio, custaria uma fortuna, E talvez a pessoa nem leria a carta, Então, mas assim, a gente chegou às pessoas por outros mecanismos. Bem, muito obrigado, pessoal. Eu quero agradecer também aqui ao Dudu da Cervejaria Tempo de Dourado, que cedeu para a gente esse espaço muito elegante, esse espaço muito, muito inspirador, que depois nós vamos conversar com ele também para convidar as pessoas a conhecerem a Cervejaria Tempo, que além de um produto diferenciado, um produto artesanal, também tem um espaço muito bonito para ser visitado. Então a gente vai conversar mais tarde com o Dudu sobre isso. João Vitor, muito obrigado por participar. Obrigado a vocês, Martinelli, principalmente o Armando, que ligou, fazendo convite, até para o dono da empresa, e por motivos pessoais e profissionais, infelizmente ele não conseguiu comparecer. Aí o Armando falou, como você está acompanhando toda a transição, aí, a migração do sistema bancário para a cooperativa, eu acho que você consegue conduzir aqui, tirar algumas dúvidas, explicar como que está sendo essa experiência. Eu falei, vamos lá então bater um papo. Como nós não ensaiamos, na verdade, não ensaiamos, eu quero justamente saber como é que essas coisas se dão na ponta, Se a cooperativa está
superando os desafios, se está atendendo bem, se não está, no que podia melhorar, tudo isso para nós vai ser muito importante, porque é o momento da gente saber se o que a gente se propõe a fazer realmente está entregando lá na ponta. Assim. É como se fosse uma pesquisa de satisfação, né, que vocês estão realizando, e eu vou falar todos os pontos. Já adianto que são todos positivos, sem demagogia, sem ironia. Realmente é um atendimento excelente. Quando eu cheguei para prestar meu serviço, eu não sou colaborador, tá? Eu sou prestador de serviço, justamente para tentar encontrar meios e formas de melhorar a questão financeira, melhorar a questão da organização da empresa. E um dos primeiros pontos que eu busquei foi realmente entender a questão da relação empresa e instituição bancária. E aí eu percebi que muitas vezes não tinha um certo respaldo na questão desse relacionamento. Tanto na questão do empresário precisar de uma solução, ou falar com o gerente, ou buscar uma alternativa, redução de taxas, enfim, uma série de fatores que aí eu fui levantando quais eram as dificuldades. E por conhecer o Armando, já era, né, cliente do Cicobi, por intermédio do Armando convite. Falei, olha, Armando, eu tenho uma situação assim e eu gostaria de entender o que vocês poderiam nos ajudar nesse sentido. Porque a gente está com uma dificuldade grande e eu vejo que são coisas que não pode acontecer dentro de uma instituição em relação com o cliente, porque hoje já é tão difícil, né, os desafios que o mercado impõe, né, para você atuar, desenvolver sua atividade. E aí, vir o banco que você espera que ele tenha ali um apoio, seja um parceiro seu, principalmente nos desafios e nos momentos mais difíceis, você não tem um certo atendimento, você não tem um certo acolhimento, uma atenção, justamente para enfrentar tudo isso. Aí conversei com o Armando foi até a empresa, a gente fez uma reunião, a gente colocou na mesa, né, Armando, todos os desafios, as situações que a gente precisava melhorar. E de prontidão já foi uma questão diferente, porque para fazer isso com outro banco, a gente sentiu uma certa resistência. E se trata de uma empresa grande. E não querendo desmerecer que a empresa pequena ou grande tem que ter uma distinção de tratamento. O nosso espectador ciente. A Transtimão, o que ela é? O que ela faz? A Transtimão hoje, na verdade, na última quinta-feira, ela fez 25 anos de empresa. A Transtimão hoje, ela atua no ramo de transporte de carga e transporte coletivo e distribuição. Tá. Hoje ela tem... Distribuição a gente pode dizer logística, né? Isso, logística. Distribuição. Ela tem um centro de armazenamento e distribui de acordo com o cliente que faz a contratação de serviço. Hoje tem em média 100 colaboradores diretos, 100 funcionários. Eu gosto do nome colaboradores porque eu acho que é funcionário. Né? Porque colaborador, velho, se você não pagar, não colabora. Funcionário, você tem 100 funcionários. Hoje tem uma média de 100 funcionários. Na questão de logística, uma média também de 100 veículos, 100 a 180 veículos, entre médios, pesados e leves. Atua na região, atua em outros estados, praticamente no Brasil todo. E na nossa região aqui, acredito que seja maior nesse ramo. E é uma empresa que cresceu familiar, ela ainda hoje está sobre a mesma administração, enfrentou todos os desafios. E o que eu acho interessante, importante, é que ela está em constante crescimento. E aí foi onde a gente precisa acertar alguns detalhes. Tem muitos veículos? Tem. Hoje tem uma média de 180 veículos, entre leves, médios e pesados. Nossa, é uma empresa de médio, grande porte. Né? Salvo engano, se eu tiver... Em ordem de grandeza Sim, é isso, né? Mais de 150 veículos e mais de 100 pessoas trabalhando. Isso. E conectando o Brasil inteiro nessa logística, né? Sim. A ideia é expandir, né? Já tem a intenção de levar uma filial para o Paraná. Já existe um registro, inclusive, lá, do Paraná. E aonde tiver campo e aonde tiver mercado, é buscar. Ô, João, sua formação de acadêmica é? Sou engenheiro civil e atualmente estudante de Direito. Olha, eu sou professor de Direito aqui em E legal. também em Matão. Eu dou aula de Direito 2016.
Que bom. E você sabe que os engenheiros têm uma capacidade de raciocínio lógico, que eles têm uma grande facilidade de entender textos de lei, né? Porque as legislações têm uma lógica, né? Sim. E às Eu vezes acho que quem... depois cada um que faz cálculo 1, 2, 3, entende qualquer coisa. Tá disposto a tudo, é verdade. Você sabe que em concurso público, muitas das vagas que às vezes você imagina que era um estudante de direito que era para passar, quem passa às vezes, se o concurso permitir, é um cara que vem das engenharias, é um negócio interessante. Exato. Armando, foi difícil conquistar esse cooperado? Como é que foi o negócio? Como é que foi o namoro? Bom, primeiramente, eu fiz direito, não faria engenharia. Boa tarde a todos, né? Sim. Ó, a cooperativa, eu já tive outro podcast com você e a gente conversou sobre isso. É muito fácil ser cooperado. Eu às vezes uso a palavra cliente porque eu venho da instituição bancária Bradesco, né? Então a gente usa o cliente, mas é cooperado e a cooperação, e aí você falou os colaboradores, o banco tem os cooperados, tem os colaboradores, a gente tem tudo isso aí. E não é difícil porque basicamente a gente atende, como ele falou, o que eu preciso? Vem aqui, sentamos, eu preciso de um sistema que faça isso, eu venho e falo com o Sandro, sistema, nossa, dá para fazer desse jeito? Folha de pagamento assim? A gente precisa disso, eu falo com a pessoa que é mais experiente, que eu tenho um ano só ali, descobre que é da CISC. Então, o que você precisa? É isso, eu vou tentar me amoldar ele. E isso a gente faz com a empresa média grande, a gente faz com o pequenininho, que precisa de uma maquininha de cartão, que precisa de uma taxinha, um financiamentinho para comprar uma geladeira pro mercadinho dele. Então, assim, e no caso dele a gente tem valores maiores, são caminhões, são carretas, agregados deles que estão automaticamente virando clientes da gente. Tem agregados deles que já são clientes da gente, que a gente já financiou caminhões aí, estão financiando carreta. Então, assim, eles não usam muito crédito, deveriam usar bastante crédito. Eles não usam crédito da gente. É um bom sinal. Mas, então, não tem dificuldade de trabalhar com o Cicobi Crédito Assist. Eu resumo que a gente é uma... Se for para... o que é uma cooperativa de crédito? É um banco, praticamente, com taxas, juros e tarifas mais baratas, com certeza. E um atendimento. Atendimento praticamente personalizado, que como a gente só atende clientes, não é uma instituição bancária que abre para atender o cara que paga luz, água, que vai lá perguntar. A gente só atende clientes, então dá um atendimento diferenciado. Uma carteira não é gigante, esperamos dourado e crescer bastante, mas não é. Mas atendemos bem, logicamente crescendo, cresce o número de colaboradores, funcionários. Então, não é difícil, pelo contrário. Quem vem para o banco, o caso dele, ele trabalhava na prefeitura, eu abri a conta dele, ele pegou a conta do jurídico da firma dele, ele foi trabalhar em outro lugar, ele falou assim, vamos abrir no Cicobi que lá funciona. E isso é muito legal, porque às vezes eu tenho cliente assim, um abriu, aí o irmão abriu, agora o tio está abrindo, então assim, ela se vende sozinha. Esse é o melhor marketing do mundo, indicação. Boca a boca, né? é o boca a boca. Então, eu queria falar disso, Fabrício. Esse boca a boca, apesar da gente fazer os investimentos em redes sociais, em a comunicação mais clássica, que seria ser rádio, jornal, TV, eventualmente, o boca a boca ainda no mundo da publicidade é um fator importante? É muito importante. Eu acho que o boca a boca, né, que é esse marketing de indicação, ou seja, eu estou tão satisfeito com o serviço, com o atendimento, que eu indico para o meu irmão, para o meu filho, para a minha empresa. Quer dizer, a gente, inclusive, na nossa comunicação, sempre busca incentivar isso, né? Sempre busca também fazer os nossos clientes serem nossos vendedores, né? Isso ajuda muito. Os cooperados, porque somos todos cooperados da Crédito Assist, todos somos parte, né? E quando você consegue indicar alguém, é porque realmente a coisa está funcionando, né? O maior teste de qualidade é se o produto é indicado. Eu queria falar uma coisa assim, quer dizer, como é que a gente também, João Vitor, queria te ouvir, como é que a gente chega numa comunidade, a exemplo de Dourado, a exemplo de Ribeirão Bonito, e você conhece a população local, né? Tem uma cultura própria, não tem dúvida, né? Às vezes a conversa dentro da mesma cidade, por exemplo, eu tenho uma conversa com a turma da Vila Prado, em São Carlos. Não é a mesma conversa com o pessoal da Vila Neri, que também é em São Carlos, né? Não estamos nem falando de cidades diferentes. Sim, regiões. Então, assim,
o que você acha que a gente poderia ajudar as comunidades, não só com serviços financeiros, mas pensando no desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento regional? Dá algumas ideias, a gente não ensaiou, né? Então corremos o risco aqui. Olha, hoje, analisando todo esse cenário... Sabe por quê? Eu só interromper e as pessoas entenderem, quem está me ouvindo. A cooperativa tem um planejamento anual, né? O Fabrício vai participar dele, o Armando vai participar. E nessa fase de escuta é importante para que lá na hora do planejamento para 2024, 2025, etc., a gente observe se é possível atender aquelas dicas ou aquelas sugestões que vêm da própria comunidade. Eu acho que buscar a comunidade num todo, principalmente essas regiões que não têm tanta informação, eu acho que uma campanha de informar eles, e principalmente buscar as pessoas que hoje trabalham de forma informal, formalizar eles, mostrar a importância deles estarem formalizados, tanto na questão de abrir um CNPJ, de abrir uma conta jurídica, dele ter essa assistência e mostrar que com isso o produto dele, querendo ou não, vai se valorizar, eu acho que vocês conseguiriam ter esse desenvolvimento regional. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que hoje vende na casa dela lá, vende um sorvete, dá um exemplo, e não está formalizado. Por que você não está formalizado? Você poderia estar aqui formalizado, com CNPJ ativo, Uma maquininha de uma conta jurídica, fazer uma compra, alguém vir aqui para comprar, você não precisa marcar no caderninho, você vende no cartão de crédito, que você vai ter uma segurança maior, buscar um crédito, inclusive, para crescer o seu negócio. Eu acho que isso, a educação financeira para os pequenos empreendedores e para aqueles que não estão ainda formalizados, eu acho que deve ser um plano e um programa da cooperativa. E existe uma população aí bem informal ainda na cidade? A gente que está no dia a dia, né, Armando, está nos bairros, acompanha essas pessoas que enfrenta, luta, briga pelos seus sonhos, a gente se depara com isso. E aí, por falta de conhecimento e de informação, principalmente, eles têm um certo receio, falam, mas vai ter um custo alto, vai ter, eu não sei fazer isso. E nem na maioria das vezes é algo simples e que vai tornar ele visível, né, e grande. De repente ele vai ali desenvolver, vai investir no negócio dele e vai crescer mais ainda. E com isso tudo a cooperativa acho que acaba crescendo junto, né? E fazendo inclusive essa parte social, socioeconômica nas comunidades. Tá, ok. Assim, a cooperativa de crédito, para as pessoas às vezes entenderem, se assemelha a um condomínio, né? Um condomínio. As pessoas se juntam, são donas daquele espaço, né? E ali elas têm um sentido de pertencimento. Então, às vezes, você está me dizendo uma coisa que é importante, a gente atuar também na educação financeira, que talvez comece antes da educação financeira, talvez uma educação visando a pessoa entender em que lugar que ela está e aonde ela poderia estar, né? Isso é verdade. Ela poderia estar com outras pessoas dentro de uma instituição como uma cooperativa de crédito e ali recebendo o apoio tanto para motivá-lo à formalização quanto a fazer o que a gente chama de inclusão bancária, né? Uma formação empreendedora, né? Tá. Para ele entender que, por exemplo, você falou o cara que vende o sorvete, a geladeira custa R$5.000, ele não consegue crescer. Mas isso que eu ia falar. a partir da cooperativa com a parcelinha aí de R$200, R$300, ele Ele encaixa consegue. no fluxo de caixa dele. Exatamente. Ali, E aceita o cartão de crédito, o Pix, o cartão de débito já vai aumentando a forma de pagamento. Tudo isso vai desenvolvendo. Ele vai ter uma vantagem que são linhas de crédito especiais para as empresas. Você sendo lá a MEI ou sendo uma empresa gigante, você tem linha de taxas especiais e a gente que vem da Associação Comercial de São Carlos, a gente fomenta muito isso daí mesmo. A gente, na verdade, já tem dos grandes, né? Mas a gente nasceu aonde? No comercinho, né? No pequenininho. Eu sempre falo, se tem alguém voltado pro pequeno, uma cooperativa, um Cicobi voltado pequeno, é a Crédito Assis, que ela vem mesmo Dos comerciantes. do pequenininho, veio lá do cara da lojinha. Tem uma tradição de atender o pequeno, né? Entendeu? É que eu falei, a gente atende pequeno, lógico. A gente hoje você não. Só vende sorvete para esse, só vende sorvete para aquele. Não, vende sorvete para todo mundo. E como a gente também é banco, a gente atende o grande e atende o pequeno, o médio. Mas assim, a gente começou no pequenininho. E o que você falou? O grande, todos os bancos tentam buscar, todas as cooperativas tentam buscar.
Mas o pequenininho deixa às vezes esquecido. Todo Então é dia esse tem que um está batendo faltando na mesmo no porta. atendimento. A educação financeira também, além de você ter noção do seu orçamento, sua receita, sua despesa e ter juízo na gestão disso, é importante dizer que o dinheiro tem dois custos, né? Um custo é o dinheiro para você pegar de um lugar e usar esse dinheiro para tapar um outro buraco. Em geral, um dinheiro mais caro, né? O outro dinheiro é o dinheiro para investimento. Vou ouvir da o João Vitor já, mas queria ouvir o primeiro Armando. Armando, o dinheiro, explica para a gente aí, você que é do setor financeiro há mais tempo do que eu. O dinheiro para investimento sempre é mais barato do que o dinheiro para uma emergência, por exemplo. Sim, vamos lá em linhas, né? Você pega uma linha para financiar um bem, e esse bem é para você fomentar o seu negócio, que é o caso de uma carreta, no caso do No caso dele, se for comprar um caminhão. Caminhão. Você tem uma taxa de juros diferenciada, primeiramente, você vai ter uma garantia, essa garantia é o próprio bem. que é o próprio bem. O trabalho da gente é fomentar você ter mais dinheiro e ganhar mais e com ela pagar, por isso não adianta trabalhar com uma taxa de juros. Aí você tem o dinheiro, vamos dizer, que é o crédito pessoal, aquele que vai lá pegar o dinheiro lá para pagar a conta ou acertar o outro banco que cobrou lá para ele 6, 7% no crédito pessoal e o nosso é 3%. Vem pegar pela Então metade. assim, o nosso, vamos dizer, que a gente fala dentro da gente, para nós é um pouco mais alto, ele perto dos outros, às vezes é metade do preço, e é metade mesmo. Eu falo para você que a semana passada teve um cliente que está saindo de um outro banco, pagando um valor, que o valor dele financiado deu X, o nosso deu meio X, certo? Olha, Tá? Isso E, é o, metade. e o deles em 72 parcelas, o nosso em 48, que a gente falou assim, mas foi menos tempo, mas assim... Você vai caiu pagar dentro metade. Metade, realmente metade. Não chegou nem metade. E aí, eu posso pegar para quitar? Você pode, dentro das regras do banco, aí tem que ter aquele negócio 1/3 da renda, mas assim, mesmo o nosso, vamos dizer, o nosso valor mais alto, que vamos dizer, que é um cheque especial aí hoje, que é 7% nosso, que tem banco cobrando 14, 12, sim. 15, a gente tem crédito pessoal aí a 3, tem capital Isso de é dívida, importante assim. também, trocar a dívida cara pela dívida Pelo mais menos barata. é um bom negócio também, né? O cara certeza. tá saindo do lá e tem a compra de dívida, que você sai do banco, faz a portabilidade. A portabilidade. Quer dizer, a portabilidade é um pouco mais complicado, que às vezes, conforme a época que a pessoa fez, ela fez numa Selic baixa. A baixa, né? Mas lá atrás era mais baixa. Então ela teve essa subida, hoje a Selic. Então, às vezes, depende da linha de crédito que ele fez lá atrás, com a Selic baixa, a gente às vezes não consegue chegar, mas por causa da Selic, não da taxa de juros. Mas a cooperativa dá essa assessoria, Dá. ajuda nessa Sim, discussão. Na verdade, Eu sou prova viva disso, porque eu tentei transferir, né, um financiamento de um É, veículo que foi lá atrás com a taxa Selic menor e tentei trazer para o Cicobi. Só que aí com a assessoria do Armando, inclusive, ele falou, olha, João, eu acho que não vai ser possível a gente chegar nesse valor justamente por conta da Selic. Então ele já mostrou, ó, faz esse caminho, faz o outro. Então eu acho que isso é interessante. A mesma atenção que ele dá para a empresa grande, ele dá para a pessoa física que precisa ali, de repente, trocar um veículo, ou Levantar um dinheiro em cima do carro fazer dele que tá aquisição de um precisando. outro bem. Essa assessoria é muito importante. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Você imagina uma cidade, você tem uma empresa aí com 150, 100 pessoas envolvidas, aí todos se tornam membro da cooperativa voluntariamente. Chegando lá, ele descobre que ele tem acesso a um microcrédito. Vamos dizer que numa cidade aqui hipotética de 10 mil habitantes, eu tenho 100 pessoas e cada um consegue, sei lá, 5 mil reais de crédito. Você imagina que nós teríamos do dia para a noite R$500 milhão circulando no comércio local, do nada, criando uma riqueza só porque temos mais dinheiro na praça circulando. Eu acho que Se tem... isso for para investimento, mais ainda. Isso sem contar para investimento, né? Quem for investir. Ainda se fosse só para o consumo, ainda assim teríamos R$500 mil já imediato. E depois isso tem um efeito multiplicador na economia. Porque o cara do supermercado depois se sente animado a fazer investimento, porque está vendo que tem mais dinheiro na praça circulando, ainda que seja um dinheiro original do crédito, né? Pode contratar mais pessoas, assim como uma transportadora compra um caminhão e contrata mais pessoas para trabalhar com esse caminhão. Mas o que o país dos Estados Unidos vive do quê? De crédito. Você tem uma taxa de juro baixíssima, então o cara Tem que cria pôr no coragem mercado, de comprar. E aí você fomenta a economia
compra mais coisa, tem que botar mais gente para trabalhar e vai rodando. Então, e não é diferente da cidade pequena também, Então, assim, dentro da sua proporção. a gente incentiva a poupança, assim, guardar dinheiro. É importante para momentos de crise que você pode passar. Mas países que guardaram muito dinheiro, que não é o caso do brasileiro, por exemplo, no Japão, eles têm um problema de falta de dinheiro, muitas vezes, na economia. Depende muito de exportação, ou seja, você acaba contratando consumo em outros países porque no seu país o consumo é baixo. Né? Então, assim, numa comunidade, a gente começa a perceber que ter mais dinheiro circulando significa uma coisa importante, né? Porque comércio, indústria, o comércio, especialmente pequeno, ele depende desse recurso do dia a dia. E uma coisa importante que veio com a pandemia, que eu percebi, né, foi o seguinte: com essas barreiras sanitárias que existiram, as pessoas obrigatoriamente precisou comprar no comércio local. Porque ela não se deslocava para uma cidade com maior fluxo de pessoas, justamente com medo de contrair o vírus, etc. E nisso tudo percebeu que o comércio local também é bom. E aí eu vejo hoje os comerciantes locais falando que no momento da pandemia ele reativou assim o movimento que ele não via antes, justamente, e se manteve, porque a pessoa viu que ela não precisa se deslocar até a cidade vizinha para comprar um item que vende na dela. Ela redescobriu, criou uma certa comodidade, porque ela redescobriu o lugar que ela mora. E aí essa questão de manter esse investimento local circulando vai muito de encontro com isso. Até porque quando eu estava, né, na prefeitura, existe o Vale, o cartão alimentação, que ele justamente deixa meio que vinculado a pessoa utilizar ele no município. Sim. Cadastra os mercados do município, justamente para circular essa economia do município. Porque de repente a pessoa ia pegar, eu vou num mercado maior, fora, e leva esse valor para outra cidade. Já caminhando para o final aqui, a gente foi tocando vários assuntos. João, por falar em conhecer as empresas da nossa região, a Transtimão é uma transportadora, logística, etc. Mas quem quer contratar, que tipo de cliente que contrata com a Transtimão? É só uma empresa grande, de grandes volumes? Ou é uma qual a característica da prestação de serviço que é possível contratar na Transtimão? Eu acho que hoje tudo que você vem em pensamento ligado a transporte pode ser contratado. Desde uma mudança, ou um fretamento turístico, ou um fretamento para funcionário, ou o aluguel de um transporte coletivo, ou o transporte de uma carga, não precisa ser uma carga grande, uma carga pequena. Então a gente atende praticamente todos os públicos. E isso faz o que? Redespacho com outros parceiros ou a Transtimão vai da coleta à entrega? A maioria das situações da coleta à entrega. Interessante. Da coleta à entrega. Existe, até para conseguir atender algumas demandas, a gente acaba contratando, agregados ou terceiros, justamente porque o país é muito grande. De repente, a gente está numa operação que tem aquela limitação e chega um cliente que tem uma necessidade e a gente precisa atender. A gente puxa um terceiro, um agregado, justamente para dividir essa operação. Para contratar a Transtimão não precisa vir à cidade de Dourados. Sim, dá para contratar o quê? Pela internet, por telefone? Sim, diretamente pelo site, tem todas as instruções, que é o site. Isso. Como é que é o site? www.transtimão.com.br. Esse Transtimão não é do Corinthians, não, né? Não. Todo mundo pergunta. Acho que é o Timão, acho que é o Timão Não é do Corinthians, mas o dono é corintiano. Então, Mas acho que é o Timão do navio. Isso, ali, né? isso é do navio. É o Timão do ligado navio. à Então, direção, palmeirenses, São Paulinos são bem-vindos. São todos bem-vindos. Às vezes a gente até brinca, às vezes a gente perde um cliente que é palmeirense. Não que a gente perde, mas por brincadeira. Mas ele não vai tem ter nada a ver do com... Transverdão. Não tem que cair no Transtimão. Foi até já o objeto de, vamos pensar em mudar o nome, justamente para não ter esse tipo de preconceito, mas deixo claro aqui que não tem nada a ver. Quantos anos a empresa? 25 anos, fez na última quinta. 25 anos não é para mexer no que está dando certo, não, né? Você cresceu até agora. O Timão está indo para o lugar, está certo. direcionando para o lugar certo. Certa. A direção está certa. Uma última rodada. Fabrício, o lugar aqui é maravilhoso, né, rapaz? Olha, ainda não experimentei a cerveja, esperando acabar o podcast, mas a cervejaria Tempo aqui, além do lugar fantástico,
muito agradável, bonito. Olha, vale a pena a visita, viu? Quem tiver por aqui em Dourado, Ribeirão Bonito, dá um pulo aqui na cervejaria Tempo. Armando, é cooperado ou não a cervejaria Tempo? Claro, uma das primeiras, um dos primeiros, ele também é presidente do sindicato rural, está trazendo o sindicato rural junto com a gente. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Eu vou dar um exemplo, eu vou falar, então a gente vai depois comentar sobre o sindicato rural, o que ele ouviu na Assembleia dos Sindicatos, o que eles falaram do Cicobi, das cooperativas. Eu não estou sabendo, vamos ver. Então não vou deixar para a próxima. João Vitor, o que você espera da cooperativa de crédito enquanto cooperado? O que você avalia a oportunidade de melhoria que a gente poderia ter? Tanto para a cidade quanto para o próprio cooperado, o que você acha que a gente deveria prestar atenção? Olha, a nível de melhorias, por ter já experiência com outras instituições, fico até meio assim, fica suspeito em falar, porque tudo que eu preciso até agora foi atendido. Está indo bem, né? A nível da sociedade, da cidade, eu acho que se vocês têm esse projeto de ampliação, ter esse olhar mais para essas pessoas que hoje não estão formalizadas e tentar orientar e trazer elas, mostrar que elas podem estar, igual você mesmo disse. Aí dá para a gente montar parceria com o Sebrae, com outras instituições que têm até mais expertise com isso. E aí fazer associações comerciais e a gente fazer juntos, né? Em Ribeirão Bonito, nós estamos planejando janeiro, fevereiro, acho que é isso que nós temos. Janeiro conseguiu o link, porque nós dependemos de uma infraestrutura de segurança. Então, tão logo a gente consiga essa infraestrutura, nós vamos pôr um caixa eletrônico, já ampliar um pouco aquele escritório de negócios e convertê-lo no que a gente chama de ponto de atendimento, PA. E aí nós vamos ter um PA funcionando em Ribeirão Bonito e ele é complementar à operação de Dourado. Então, assim, dá para somar talentos e recursos aqui na região. Eu quero agradecer, pessoal, acho que ficou legal o bloco. Muito obrigado. A gente tem um carinho especial pela região. O Cicobi colocou um desafio para a gente colocar unidades em cidades até 50 mil habitantes. Por quê? Porque os bancões estão abandonando essas praças, certo? E se concentrando em outros modelos de negócio. E nós acreditamos que na cultura estabelecida as pessoas precisam conversar com pessoas, né? Resolver seus problemas com a tecnologia, mas também com pessoas. Então nós estamos acreditando nisso e bancando esse jogo, né? Um jogo ainda, vamos falar, deficitário, mas assim suficientemente viável para a gente em 2, 3, 4 anos ter uma agência maior, mais pessoas contratadas, né? Gerando mais empregos e colocando mais dinheiro na economia. Nós dá um número para vocês. No final de novembro, nós fechamos uma carteira pequena, 34 milhões de dinheiro distribuído em várias operações, né? É pouco dinheiro para o mercado financeiro, a gente tem consciência disso. Mas se combinar que a gente nasceu emprestando 30 mil reais, quer dizer, em 18 anos a gente está atendendo hoje um universo muito maior de pessoas, bem pulverizadinho. Isso significa que eu estou ajudando muita gente. Sim. Certo? Muita gente. E pessoas que estão abandonadas pelo sistema tradicional. Né? Porque o cidadão vai lá e ele às vezes ele fica pouco à vontade, né? E não tem essa personalização, né? Nada. Essa questão toda. Possibilidade. E o Armando, o cara chega lá pedindo 5, o Armando dá 10 mil. Pode dar mais, vamos pegar. Acho que vai precisar abrir uma auditoria aí para conferir esse negócio, mas tudo bem. Tá conseguindo. Mas você sabe que quando. Cortando aí, mas você sabe que quando eu fui contratado para trabalhar, aí nas primeiras palestras, o que acontece com a gente? A gente arrecada mais do que empresta. E a gente veio para Ribeirão Dourado para emprestar o que sobra do dinheiro que a gente recebe 10, tem que emprestar 8, estamos emprestando 2. Então está faltando 6 para a pessoa pegar dentro da regra, dentro das garantias, dentro de uma liquidez legal. É aí que a gente vai fazer mesmo, é emprestar o dinheiro mesmo. Fazer o dinheiro movimentar. Vamos terminar com esse recado. Para quem entende o cooperativismo, a gente pega o dinheiro da comunidade e empresta para a comunidade. Isso. Né? Porque se você não faz isso com a cooperativa, você vai aplicar o dinheiro num bancão, esse dinheiro vai para Brasília, vai para um grande centro financeiro como São Paulo, e ele vai ser emprestado para outra praça
que não é a sua. Então não gera emprego e desenvolvimento local, né? Não gera consumo local. Então assim, nós estamos pegando recursos da comunidade, emprestando para a comunidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, João vocês, Vitor, pela oportunidade. Mandar um abraço aqui pro proprietário, né, que confiou que eu viesse, Qual que é o nome dele? o Carlos Eduardo. Carlos. Mas todo mundo conhece como Timão, né? Timão. Como Timão. Manda um abraço para ele. Ele é um entusiasta da nossa cooperativa desde o início. Ele é presidente Da Associação Comercial. comercial e Isso. também é correntista da agência comercial Isso. também. Então, assim, sem esses parceiros institucionais, a vida de uma cooperativa de crédito chegar numa cidade é muito difícil. Porque você sempre é um estranho chegando na cidade. Quando alguém que tem credibilidade, como é o caso do Timão, como é o caso da Associação Comercial de Dourado, como é o caso da Associação Comercial de Ribeirão Bonito, quer dizer, quando uma instituição dessa séria ela nos apoia, fica muito mais fácil apresentar a cooperativa para a população local. Sim, Muito obrigado. isso é importante. Obrigado. Obrigadão aí. Um abraço. Pessoal, então aqui fechamos um bloco do Cred Assist Cast, um projeto de diálogo com os cooperados, com a comunidade, falando um pouquinho de educação financeira e também apresentando o que as pessoas fazem. Do lado da cooperativa, o que ela faz, e do lado dos cooperados, o que eles têm para vender, para prestar de serviço. Precisou de propaganda e publicidade? Trion, propaganda e publicidade. Precisou de transporte, logística e todo esse serviço hoje essencial no manuseio de mercadorias pelo Brasil. Transtimão aqui de Dourado. Precisou de recursos financeiros, tanto para você investir quanto para você financiar a compra de algum bem. Procura a Cred Assist, nós teremos grande prazer em acolhê-lo como cooperado, e uma vez cooperado você vai ter acesso a tarifas e taxas reduzidas que vão contribuir para a sua prosperidade financeira, tá bom? Fui agora e daqui a pouco a gente volta gravando outro bloco. Um abraço.